Nós convidamos neste momento o senhor governador do Estado do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, para falar sobre governo do Estado e parcerias sustentáveis. Boa tarde a todos, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero destacar aqui a compreensão de todos os dirigentes cristãos de empresa, pela amabilidade, em primeiro lugar. Em segundo lugar, pela forma de mudar tanto, né? Era uma coisa, depois aconteceu outra, depois foi viajar, depois voltou. E também me permitir que eu possa também cumprir as outras tarefas que eu tenho durante o dia de hoje ainda. E saudando o D'Amico, Antônio D'Amico, eu acho que no nome dele eu saúdo a todos os organizadores deste fórum. E sei que tem pessoas que vão participar de muitos debates aí que tem uma cabeça boa e que, portanto, ajudam a construir. E eu queria saudar aqui também o Kleber Benvenu, que é o nosso secretário de comunicação, que cumpre... É para tu levantar que eles não te conhecem. É que ali tem uma professora dele. Então, eu disse que ela não tem culpa de ter sido professora dele. E nem ter ofertado o primeiro emprego da vida dele. Vê que eu estou por dentro, hein? Tu não brinca. Ah? Isso aí. Então eu queria também saudar o Faccioni, meu velho amigo de longa data. O pai dele e a mãe dele foram vizinhos da minha esposa e depois, como eu me aquerenciei por lá, fiquei vizinho deles também. E queria saudar o meu amigo Luiz Roberto Andrade Ponte, que é uma das figuras que todos nós respeitamos, porque eu acho que se o debate é pelo viés dos valores e também o da sustentabilidade, eu me recordo de uma figura pública que nem o Luiz Roberto Andrade Ponte, no país com uma inflação de 90% ao mês, praticamente dirigiu o nosso país, porque os outros não queriam mais assumir as responsabilidades e ele, como chefe da Casa Civil, soube fazer a passagem daquele momento muito difícil. E como todos nós estamos aqui de passagem, eu acredito que quando vocês convidam aqui empresários, convidam aqui profissionais liberais, docentes, acadêmicos, e formadores de opinião, é também uma maneira da DCE, enquanto instituição, dar uma contribuição para que esse debate se faça com grandeza, viu, Padre Martim? E revelar também que nessa vida, talvez na vida econômica, social e política do mundo atual, talvez seja o grande momento de discutir a sustentabilidade. Acho que ninguém se deu conta, ou ninguém estava realmente procurando ter, lá nos anos, 15 anos atrás, que alguém fosse discutir sustentabilidade. Achava que tudo era normal, tudo era bom. Quando aconteceu a crise econômica da Europa, a gente começou a se dar conta, mas a gente achava que não ia acontecer conosco. E que tudo era feito de outra forma. E as condições estão aí. E aí, esses dias, eu vi também a qualidade dos debates que aconteceram aí, todo mundo se questionando sobre eles. E aí eu fiz uma pergunta de maroto, e eu disse, e que eu estou acompanhando o debate dos Estados Unidos também é muito de qualidade, né? Bem elevado. Bem elevado. E o resultado está aí. Que parece que a gente tem muita incerteza, tem muitas dificuldades de compreender as relações internacionais e a forma de proceder
que está aí. E a Europa já vem há mais de 10 anos nessa dificuldade. Nós apenas ingressamos nela no final dos anos 14, em alguma coisa no começo de 14, mas que hoje se aprofundou bastante no nosso país e nos estados brasileiros. Então, eu acho que o debate que vocês estão fazendo aqui, eu fiz questão de vir, porque ele também estimula o pensamento e o conhecimento. Não tem outra forma de fazer isso. Numa época em que cada um é dono do seu conhecimento ou tem dificuldade de fazer a convivência e fazer a relação. Por outro lado, eu acho que todos nós deveremos perceber quais que são os caminhos novos que nós queremos construir. Até o escritor e poeta, ele diz: quem sabe o que quer, escolhe o caminho certo e o jeito de caminhar. O Tiago de Mello, não falando sobre o caminho, sobre estas questões, ele diz que tem que ter um caminho novo sempre. Sempre vai ter que ter. E nós somos muito resistentes a fazer mudanças e transformações. Por isso, num momento tão difícil da economia do nosso país, a política também tem dificuldades. Muitas dificuldades. E a demonstração das urnas no país foi a demonstração da insatisfação, foi a demonstração de não saber que não estava olhando para partidos políticos e que mais ou menos é assim. Quando você quer mexer em alguma coisa, transformar alguma coisa, eu vi uma imagem esses dias que eu falo bem simplesmente, eu não falo como os acadêmicos que vão debater aqui, que fazem as grandes propostas. Alguém disse o seguinte: quem quer mudança? Todo mundo levantou a mão. Aí o mesmo questionador disse o seguinte: quem quer mudar? Ninguém levantou o braço. Porque quando chega no indivíduo, quando a coisa é generalizada, é ampla, todo mundo quer a mudança. Mas quando vem para si, ou para o próprio indivíduo, então não faz isso. Então aqui eu quero também fazer o meu reconhecimento público à DCE, não é? Pela visão dessa sociedade que nós todos desejamos construir, mas também pelo fato do ativismo social. Nós vivemos uma época de profunda dessocialização. Olha o termo que eu estou ocupando aqui, e acho que esse é um novo paradigma da questão social na vida da nossa humanidade. Ninguém está mais preocupado com as situações, em todos os atos, em todos os fatos. Há, na verdade, a construção de uma dessocialização. Então, isso, preservem esse espírito, preservem essa atitude, porque ela pode não ser tudo hoje, mas para o amanhã ela garante a continuidade daqueles que sempre souberam olhar para os desesperançados, para aqueles que não têm a oportunidade de viver como cidadãos, daqueles que às vezes vivem até abaixo da condição da dignidade humana. Então, tudo isso tem que fazer parte da vida que nós temos. E esse tema da sustentabilidade, eu acho que ele, como disse antes, ele nunca foi tão necessário. É preciso ser sustentável no governo, é preciso ser sustentável no setor privado, em todas as atividades, na ecologia, no meio ambiente, que especialmente neste, porque estes são uma questão estratégica para toda a humanidade. Acho que tanto a ciência e a tecnologia quanto o meio ambiente, eu acho que são as duas grandes questões que são necessárias de serem olhadas de forma diferenciada se nós desejamos alcançar um mundo novo e diferente. Acho que hoje, sobreviver já é um desafio. A atitude que tem quem é empreendedor, quem tem atividade econômica, quem atua nos diversos setores da economia, hoje o grande desafio é se manter e sobreviver. Por outro lado, para crescer precisa muito trabalho e muita dedicação.
e é preciso ter uma visão muito forte para saber qual é o papel do empreendedorismo nessa quadra do momento histórico que nós estamos vivendo. Por outro lado, nós, no governo do Estado, fixamos a sustentabilidade, ou pelo menos o equilíbrio das finanças do Estado do Rio Grande do Sul, como uma questão que significa um ato positivo. E vou tentar colocar com simplicidade, não é nada contra ninguém, nem contra outras pessoas, mas se em 45 anos o poder público do Rio Grande do Sul, ele teve apenas 7 anos em que a receita foi maior que a despesa, ou melhor dizendo, 38 anos em 45, a despesa foi maior que a receita. Como é que a gente faz para resolver isso? Eu não quero olhar para trás, não estou olhando. Até tem gente que me critica porque diz, você não debita para os outros, não diz nada. Não, eu acho que a gente tem que fazer o papel que a gente precisa desempenhar. E eu não quero consagração, mas eu vou fazer a minha parte. Junto com a minha equipe, enquanto a equipe tiver oportunidade de sustentar isso e de ter capacidade de enfrentar, nós vamos continuar enfrentando. Já mudamos muitas coisas que até vou apresentar aqui, e outras que nós vamos ter que continuar mudando. Por outro lado, se nós recebemos um Estado numa situação difícil, com uma crise estrutural, vamos dizer, aguda e profunda, sob o ponto de vista financeiro, nós fomos acompanhados também por uma grande crise nacional, econômica. Não pense que o país é diferente. Está sujeito o país, o Brasil, chegar ao final do ano agora com um déficit previdenciário de aproximadamente de 170 a 180 bilhões de reais. Só na Previdência. O Rio Grande do Sul vai chegar ao final deste ano com um déficit na Previdência de 9 bilhões de reais. O Estado do Rio Grande do Sul tem uma folha de pagamento que tem 56% de inativos. Como é que você vai fazer? Se você coloca mais um, você está colocando 2. Porque um é aquele que se aposentou e o outro que você colocou. E assim é uma realidade, e você tem que atender às demandas que são as demandas da sociedade. Então, essa crise econômica nacional, ela precisa ser superada para que a economia se movimente e todos possam ter oportunidade. Não apenas os empreendedores que têm o desafio de sobreviver, mas tem os 12 milhões de brasileiros que não têm acesso ao emprego. E especialmente o setor industrial, que é aquele que foi mais abalado, e também a área do consumo. Faccione, nós que somos o Matheus também é da região, o Jaime está lá, né? Porque eu conheço mais a DCE de Caxias, de quem sempre convivi, tive presente, mas é só olhar para o nosso setor industrial, quantos empregos foram perdidos em Caxias do Sul. E vai ter que ter uma mudança muito profunda. E eu diria, são 2 lugares estratégicos. Um é a região da Serra, que é o segundo polo metal-mecânico do país, e outro, que é estratégico também, é Rio Grande, que com a falência do polo naval, mais ou menos dá a mesma dimensão de perda de emprego que poderiam existir e de trabalho. Então, é reconquistar isso, recolocar as pessoas no serviço e no trabalho. Então, eu diria assim, agora para resumir um pouco e não falar demais aqui. Desde que nós assumimos o governo, procuramos agir com ética e com a verdade, com transparência. Fomos a 9 regiões do Estado mostrar a realidade financeira do Rio Grande do Sul. O vice Cairoli, eu, o secretário da Fazenda, Giovanni Feltes, e mais o ex-secretário Cristiano Tati, do Planejamento, e fomos lá. Apanhamos bastante, mas fomos mostrar os números, como eles eram e como eles são até hoje na nossa vida e na nossa realidade. Mas tivemos também firmeza e tivemos também coragem de fazê-lo. E não perdemos a oportunidade de trabalhar com isso. Eu diria, hoje, transparência, verdade e seriedade é aquilo que conquista politicamente uma postura diferenciada. Segundo lugar,
Nós fizemos a nossa parte. Vocês acham que é fácil reduzir CCs, cortar viagens, diárias, consultorias, revisar contratos e tudo mais? Não é fácil. Mas se nós não tivéssemos feito isso no primeiro ano, ou nos primeiros momentos, com certeza nós teríamos tido um déficit ainda superior nas finanças do Estado do Rio Grande do Sul. O planejamento é importante, uma nova política é importante, mas nós fizemos o nosso lugar. Fizemos uma lei de responsabilidade fiscal estadual, que não chega, ela é muito mais ampla e aberta que a federal, embora nós somos obrigados a cumprir a federal também, mas nós temos a nossa implementada já em vigor e espero que nós sejamos capazes de praticá-la. E se nós tivermos apoio da sociedade, vamos praticá-la. O mundo interno, às vezes, é difícil de vencer isso aí. Assim como é difícil compreender que nós implantamos já a Previdência Complementar no Estado do Rio Grande do Sul, e vocês se assustem agora. Para equilibrar a Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, vai levar no mínimo 25 anos. 25 anos. Não é? É equiparada à lei federal que já existe, que é o teto da Previdência Nacional, feita, e quem quiser ir além disso vai contribuir para que isso se faça. Então, diria que, na verdade, o equívoco histórico que todos nós cometemos, e nós ajudamos a fazer isso, é que o Estado, o poder público, ele olhou muito para dentro de si. Ele se retroalimentou e nunca teve a visão do que estava na rua, na sociedade e na vida das comunidades. Então, hoje, é preciso repensar esse processo para que, pelo menos, se possa plantar uma semente de que amanhã o serviço público seja melhor, para atender especialmente as pessoas que mais precisam e das prioridades que o Estado tem que atacar. Por outro lado, quais são nossos objetivos fundamentais? Eu acho que também implantamos um modelo de governança. Todas as secretarias e todos os organismos do governo têm metas e resultados para serem apresentados. E isso é uma construção que nós tivemos, uns concordam, outros não concordam, mas é no mínimo para deixar outros servidores comprometidos com esta realidade. Tivemos apoio, sim, do Movimento Brasil Competitivo, do MBC, tivemos o apoio do PGQP, mas tivemos também o apoio de prefeitos ou de governadores de outros estados que já tinham implementado ações de governança e de gestão. Isso tem que ser plantado para o futuro. E plantar para o futuro é muito difícil. Eu sempre dizia, nada contra o Faccioni, mas quando a gente estava lá lutando para construir o processo democrático, que todo mundo estava empenhado, para construir o autoritarismo, você constrói ele da noite para o dia. Mas para você construir o processo democrático, leva muito tempo e nós estamos ainda a caminho para esta construção. Da mesma forma, quando você quer destruir alguma coisa, você destrói ela de uma noite para o dia. Mas para você fazer a construção daquilo que sirva melhor para a sociedade, para as pessoas, para as entidades, para as organizações e para todo mundo, leva muito tempo. Então, diria assim, objetivos fundamentais. Deve ser modernizar o Estado. Não dele deixar de cumprir as tarefas que são suas, mas modernizar o Estado no sentido dele ter gestão, dele ter compromisso, de ter prioridades, de saber planejar o amanhã e perceber o que precisa ser construído. Por outro, precisa servir as pessoas, especialmente aquelas que mais precisam, aquelas que não têm acesso aos bens fundamentais. É essas que nós temos que olhar profundamente. E a outra é o desafio que todos nós temos juntos. Como é que nós vamos promover o desenvolvimento? Porque sem desenvolvimento não há evidente crescimento econômico. E é preciso buscar investimentos, é preciso buscar formas de fazer isso com muita responsabilidade.
Tem algumas coisas que me deixam preocupado, porque às vezes você pensa em como é que nós vamos conceder, por exemplo, rodovias? Como é que nós podemos pensar diferentemente o transporte hidroviário do Rio Grande do Sul? Criar um ambiente novo, graças a Deus, acho eu que nós avançamos bastante com o terminal de Santa Clara, é isso? É Santa Clara, que hoje é o principal transportador de containers. Estamos começando um trabalho novo em parceria com a Celulose Rio-Grandense, que já foram feitas algumas viagens do Porto de Pelotas, tá aqui, e acho que foram grandes parceiros, das quais o Estado praticamente não investiu nada. Mas está dando oportunidade de que as toras sejam transportadas da Zona Sul, Pelotas, para Guaíba. E de Guaíba, o produto final dessas toras vai para Rio Grande também por barcaça. O que significa que eu vou ficar mal com os caminhoneiros, embora meu pai tenha sido borracheiro, vou ficar mal com eles, né, porque nós vamos tirar muito caminhão da estrada. Vai tirar muito caminhão da estrada. E isso precisa evoluir. E aí eu vou dizer, olha, só o transporte de catamarã de Guaíba a Porto Alegre a Guaíba, já foi começado em 2014, se não me falha a memória. Quem souber ali melhor me ajuda. Mas hoje já transportou mais de 5 milhões de pessoas. Ele não precisa vir de carro até Porto Alegre. Ele vem de um lugar ou até o Porto, até o Cais, ou até na Zona Sul, e ele faz esse trajeto. Quem trabalha lá no shopping, trabalha em outro lugar, eles vêm tudo ali e fazem isso. E nós estamos estudando uma maneira de que isso seja estendido, não sei se vai ser fácil, até São Jerônimo. Né? Vamos apressar o passo e ver o que a gente pode fazer. Na época é difícil também para quem é investidor na área ampliar seus serviços ou fazer o envolvimento disso. Mas isso que eu acho que é também promover o desenvolvimento e avançar bastante na área. Por outro lado, é preciso agir com muita responsabilidade. Fazer orçamento realista. Vocês acham que é fácil? Aprovar uma LDO com 3% de aumento? E fazer o orçamento na mesma direção com 3% de aumento? Então, o orçamento tem que ser verdadeiro, ele tem que ser realista, não pode ser fictício. E por isso nós defendemos perante a Assembleia Legislativa de que não hajam emendas ao orçamento. Que se tiver emenda ao orçamento, ele vai destinar, tira recursos de um lado, põe no outro, e inviabiliza aqueles setores que têm, evidentemente, os recursos já colocados ali. Então, quero dizer que as nossas medidas são na direção da sustentabilidade e elas podem ser vistas, e são vistas, na maioria das vezes, como impopulares. Mas é o que precisa ser feito, é a atitude que precisa ser tomada. E agora uma coisa eu tenho certeza, nós vamos entregar nesse campo da sustentabilidade, com certeza, o Estado melhor do que nós recebemos. Ponto final, um bom encontro para todos, muito obrigado.